Olá, eu sou a Márcia. Vou apresentar o trabalho da professora Faelen. O tema pensado é o cultivo do café irrigado. E o público-alvo é o agricultor com área de café irrigado. Mas por que adquirir um sistema de irrigação para o meu cultivo? A água possui funções essenciais, como manter a temperatura da planta, absorção e transporte dos nutrientes e participação no processo de produção de energia. A irrigação melhora a qualidade do café, porque plantas sujeitas a déficit hídrico, ou seja, quando a planta não tem água suficiente para desenvolver todos os seus processos metabólicos, possuem grãos pequenos com níveis de defeitos maiores, como podemos ver aqui na imagem. Existem vários tipos de irrigações. Aqui, por exemplo, tem irrigação por microjets, sulcos, aspersão, gotejamento ou localizada. Mas uma sugestão para esse caso de cultivo do café seria a irrigação por gotejamento subterrâneo, que essa é uma inovação tecnológica. Esse sistema é bem parecido com o gotejamento tradicional. A diferença é que as mangueiras ficam enterradas a 30 centímetros do solo e a água é injetada diretamente na raiz da planta. Tudo é controlado por uma casa de bombas, que funciona de forma automatizada. O produtor define quantas vezes, por quanto tempo, em quais dias vai irrigar a lavoura. Diferente do gotejamento tradicional, a pressão é controlada em todos os bicos, diminuindo assim os riscos de uma planta receber mais água que a outra. Além disso, o produtor ainda pode fazer a nutrição e o tratamento químico da lavoura sem precisar entrar com maquinário dentro da plantação. O sistema custa cerca de R$ 24.000 por hectare. A vantagem é que ele pode aumentar a produção entre 30% a 50% e diminuir os custos com energia em 50% e com água em até 30%. Esse sistema é instalado de maneira superficial e 6 meses após o plantio realiza a operação de enterro dos cotejadores. Informações importantes. Não pode se aplicar qualquer tipo de gotejador em um sistema de irrigação subterrânea. O café conilon, por exemplo, é uma cultura com um sistema radicular extremamente agressivo em crescimento, ou seja, o sistema de enraizamento é extremamente agressivo em crescimento. Existem gotejadores específicos para serem enterrados, tanto para questões hidráulicas e também quanto para questões de proteção contra intrusão radicular ou intrusão da raiz. Algo que logo de cara preocupa muito os produtores é a questão de entrar sujeira nos gotejadores. Mas assim, fazendo uso do equipamento adequado e de forma correta, não ocorre risco de entrar sujeira nos gotejadores. O risco está apenas na intrusão radicular desses gotejadores. Mas seguindo os protocolos de manejo desenvolvido pela Netrafrim, que é uma empresa global de soluções de irrigamento para a agricultura sustentável, e utilizando o equipamento correto, a inclusão radicular não será um impedimento. Mas por que escolher esse tipo de sistema de irrigação? Separei alguns pontos vantajosos para o agricultor. Primeiro é economia no custo de aplicação dos fertilizantes, grande adaptação aos diferentes tipos de solo, maior eficiência no uso da água e dos fertilizantes. Todos sabemos que a água é algo essencial para a vida, né? Então devemos usar de forma consciente. Seguindo aqui, temos baixo custo de mão de obra e de energia, aplicação de adubo na dose e no momento exato exigidos pela cultura, elevadas eficiências de aplicação com a água aplicada diretamente na raiz, ocorrendo pouca perda de evaporação. Mantém o solo uniformemente úmido e com oxigênio. O vento e a declividade do terreno não limita a irrigação. Esse fator é algo limitatório para alguns tipos de irrigação. Também apresenta facilidade e eficiência na aplicação de fertilizantes, com a fertirrigação. Em resumo, o sistema enterrado traz economia superior a 90% das operações de manutenção e otimiza a mão de obra. Por que não escolher irrigação por aspersão? Esse tipo de irrigação proporciona perda de água por evaporação, aumenta o desenvolvimento de doenças devido às folhagens úmidas,
elevados custos iniciais de energia e de manutenção, limitada pelo vento e pela declividade do terreno, pode causar danos ao solo devido ao escoamento de água nas proximidades. É porque não escolheu o sistema de irrigação superficial. Esse sistema frequentemente provoca erosões nos sulcos do solo, ocorre perdas de água por percolação, que seria quando a quantidade de água infiltrada no solo se torna maior que a capacidade de absorção desse. A água parada pode prejudicar as plantas, principalmente pela diminuição da respiração das raízes, e também é bastante dependente da declividade do solo.